E dando continuidade, então, aos trabalhos dessa noite, a preparação dos trabalhos dessa noite, eu convido a todos para que a gente feche os nossos olhos e pense em nosso irmão maior, Jesus. E com esse pensamento, vamos agradecer a todos os encarnados que trabalham muito para que a gente, nessa hora, esteja aqui fazendo o trabalho. A todos, cada um aqui presente, que organiza a sua vida para poder estar sentado e dedicando alguns instantes de meditação, de doação das suas melhores energias para que a espiritualidade possa fazer o trabalho que ela faz por nós. E agradecer também a todos esses amigos da espiritualidade, os espíritos que vêm convidados, agradecer a todos pela ajuda, pela imensa ajuda que nos dá constantemente. E assim, agradecemos também a nosso irmão Jesus e agradecemos a Deus pela grande oportunidade que nos dá constantemente. Graças a Deus, graças a Jesus, e vamos continuar. Bom, hoje eu escolhi fazer uma reflexão sobre um capítulo, o capítulo 25 desse livro, Sol nas Almas, psicografia de André Luiz, cujo título é Tesouro Divino. E eu já vou começar pelo título, né? O que é tesouro? Tesouro é algo de muita valia, algo muito precioso, algo de grande importância. E tesouro divino, o que é o divino? Divino é aquilo que é concedido por Deus para nós, provém de Deus e que diz respeito a Deus. Então, André Luiz vai falar sobre algo de muita importância que Deus nos oferece. E o que é isso de grande importância que Deus nos oferece? É o tempo. É o tempo, o tesouro divino, que está disponibilizado para nós. E aí, o André Luiz vai fazer algumas considerações, vai mostrar para nós uma outra face, um outro lado daquilo que é o tempo, algo um pouco diferente para a gente refletir e pensar. E ele começa dizendo que é oportuno que a gente medite de vez em quando quanto aos valores do tempo, a fim de que não nos enganemos com relação ao apreço, à consideração, à estima, ao valor que a gente dá para uma face do tempo, né? Que é normalmente, a gente pensa tempo em aproveitamento das horas. A gente logo lembra da agenda, a gente lembra logo que tem os compromissos, que tem horário para isso, horário para aquilo. Então, o André Luiz vem falar para a gente prestar atenção e olhar para esse tesouro divino sob outras faces, outros ângulos, outros pontos de vista. E aí ele vai e diz assim, que o ritmo do tempo, o compasso deste tempo, desse tesouro divino, é disposto de tal modo pela sabedoria de Deus que basta que nós façamos uma breve reflexão superficial para entendermos o conjunto das oportunidades que surgem, múltiplas oportunidades e diferenciadas entre si, que aparecem constantemente na nossa vida, constantemente à nossa frente, para que a gente, então, faça escolhas e vá trabalhando, vá levando a vida
né, com esse tesouro divino, de tal forma que o André Luiz chama este conjunto de oportunidades múltiplas e diferenciadas de momento da realização. Olha que coisa preciosa ele falar momento da reflexão, o tempo como momento da reflexão. Desculpa, momento da realização. Momento da realização. E aí ele vai comparar um pouquinho como é que o tempo, ele compara com a natureza e depois compara conosco. Então ele diz assim, nos processos da natureza, na natureza, existem tarefas, trabalhos que reclamam, que pedem uma estação climática especial, a menos que o homem, com todas as suas tecnologias, crie artificialidades para lidar com essa sazonalidade do tempo, né? Então, por exemplo, a produção da primavera é específica, ela é diferente da produção da natureza do outono ou do inverno. As atividades do verão, aquelas coisas que a gente faz no verão, não podem ser realizadas, muitas delas, nos climas de inverno, principalmente nos países que têm as estações muito definidas. Então, coisas que você faz na neve, não dá para você fazer no verão, no calor, né? Então, ele diz que assim também como a natureza é na experiência humana, tá? Então, há construções espirituais sob a ótica da verdadeira vida, que é a vida eterna, né? Então, há construções espirituais para a infância espiritual e outras que são para a madureza espiritual. Eu aqui, o meu espírito, quando vivia lá nas épocas primitivas, na época da caverna, eu tinha determinados recursos, determinadas condições, que, obviamente, são diferentes das condições que eu tenho hoje, até para poder estar compreendendo aquilo que o André Luiz vem nos trazer, né? Então, há especificidades, há construções, há momentos de realização específicos para cada etapa do nosso espírito. Da mesma forma como para a nossa materialidade. Então, há situações de trabalho e de ações que são para pessoas casadas, que são para pessoas que são pai e mãe, que são diferentes de um adolescente, que são diferentes de uma pessoa solteira. Ou seja, há momentos de realização, há uma multiplicidade de oportunidades diferentes entre si que vão surgindo à nossa frente, que são próprias de cada momento, não só na natureza, como na nossa vida material, como na nossa vida espiritual. E ele diz, cada tempo é diverso do outro, embora muitas vezes se pareçam, qual acontece com os dias. Hoje é quarta-feira. A gente já teve outras quartas-feiras, e se Deus quiser, vamos ter outras quartas-feiras ainda encarnados, não é? Mas ele diz que se parecem iguais, são supostamente dias iguais, mas no fundo são absolutamente diversos entre si quanto à posição que lhes cabe no calendário, ou com a posição que lhes cabe quanto às possibilidades que são oferecidas, não é? Nesse sentido, a doutrina espírita vai nos despertar, vai nos ajudar a entender para a significação exata do tempo. Nos ensina que o tempo é uma concessão de Deus, é um empréstimo de recursos que Deus nos oferece, é uma garantia de valores potenciais, ou é um contrato entre nós e a vida para a execução de determinados serviços. Ou seja, o que é a nossa encarnação, se não um contrato de tempo para o qual a gente vem aqui com este tempo
recebendo inúmeras possibilidades, inúmeras e diferenciadas oportunidades entre si, para que cada um de nós faça o momento da realização, tá? Então, esses serviços que a gente vem fazer mediante esse contrato que a gente estabelece para reencarnar, né? Esses serviços vão reverter, o resultado desse trabalho vai reverter invariavelmente em benefício de nós mesmos, em benefício daquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos, em benefício a toda a rede a qual a gente está vinculado. Então, aquilo que nós fazemos na nossa encarnação não é uma coisa que diz respeito só a mim, mas diz respeito a um conjunto de envolvidos numa teia, tá? Então, que todos nós temos esse contrato para realizar um determinado serviço. E a doutrina espírita vai nos ensinar que é preciso que aproveitemos o momento da realização, que a oportunidade coloca à nossa frente. Tanto é que a gente vê, ao longo de todos os estudos, ao longo de tudo que a gente lê, a gente vê inúmeros ensinamentos que Jesus veio trazer, né? A parábola do semeador, aquele que era o semeador, saiu a semear, uma semente caiu aqui, aconteceu isso, outra semente caiu ali. Quem somos nós, se não sementes? Que estamos aqui com um potencial vinculados a um espaço com o tempo determinado para que a gente preste serviços em benefício que reverterão para nós e para todos à nossa volta. Então, o André Luiz fala assim, trabalhar para o bom aproveitamento do tempo que nós temos aqui. Trabalhar quando é hora de trabalhar. Aprender se é ocasião de aprender. Ouvir se é hora de ouvir, falar se é o ensejo de falar, com discernimento, que é preciso, com a escolha bem coerente que é necessária ao realizar os serviços, para quê? Para que esse tempo do nosso contrato encarnatório não escoe, não se vá embora em vão, né? Então, na nossa lida, cada um de nós tem uma lida na vida, e toda ela tem um papel extremamente importante naquele círculo no qual está inserido, às vezes nessa lida, entre aspas, sobra tempos, né? Nos aparecem espaços entre obrigações, compromissos, tarefas e tal, sobram algum tempo. Algum pouco desse tempo do contrato que a gente tem, que a gente não está aqui só para trabalhar, só para isso, só para aquilo outro. Dá um tempinho para a gente dar uma descansada, um refazimento das nossas forças físicas. E o André diz assim, nesses tempinhos que sobram, né, esses espaços da estrada, né, a gente pode usar com plantações de estudo, plantações de serviço, plantações de bondade, plantação de construção. Interessantíssimo ele ter usado a palavra plantação, porque o que é plantar? Se você tem a semente maravilhosa no seu potencial, se ela não é plantada, ela não vai realizar o trabalho, o potencial todo que ela veio contendo dentro dela para ela fazer. Então, olha que interessante, ele diz, tudo bem, aí, como é que fala assim, numa adaptação minha, né? Tudo bem, a gente tem uma série de obrigações desse mundo terreno, mas há um tempo que sobra. E esse tempo que sobra, André Luiz nos recomenda que a gente deve plantar estudo, plantar caridade, plantar bondade, plantar serviço, tá? Normalmente a gente está habituado a dizer que é necessário dar tempo ao tempo.
dá tempo ao tempo, isso carece de tempo. Isso não é mentira, isso é verdade. É importante dar um tempo ao tempo, não é? Porém, se a gente dá tempo ao tempo e só fica esperando que as coisas aconteçam, esperando que coisas boas e úteis aconteçam, e a gente deu tempo ao tempo e ficou esperando, sem que houvesse o tempo da preparação, não haverá retorno daquilo que é bom e que é útil. Aí a gente sempre aguarda o dia de colher. O dia que eu puder, isso, aquilo outro, eu vou esperar e tal. Mas nós aguardamos o dia de colher. Entretanto, não há dia de colher se não houve o dia de plantar. Mas eu sou muito injustiçada na vida, acontece tanta... Eu sou tão boa, eu sou tão caridosa, eu ajudo, eu isso, eu aquilo, e as coisas ruins acontecem na minha vida. Eu não fiz mal para os outros, por que eu só recebo mal? Na doutrina espírita, nós sabemos que a gente plantou. Da mesma forma, quando eu planto uma semente de limão siciliano, eu vou esperar semente de limão siciliano sem enxerto. Eu vou esperar 5, 6, 7 anos cuidando dessa plantinha para que ela comece a primeira safra de frutos. Muitas vezes, na nossa encarnação, aquilo que nós estamos colhendo foi plantado, sabe lá quanto tempo atrás? Porque há a bondade divina que picota as nossas dificuldades e vai deixando de pouquinho em pouquinho para a gente lidar com elas. Se a gente acha que a nossa vida aqui é muito dura, muito sofrida, isso foi um N avos das nossas necessidades que Jesus deu só um pedacinho para a gente fazer. Entendeu? É assim que a doutrina nos ensina. É assim que essa doutrina nos orienta com relação a isso. E André prossegue dizendo, o tempo é crédito permanentemente aberto por Deus, na instituição da eternidade da vida e dos mundos para todas as criaturas. Ou seja, é como se fosse um banco. O tempo, Deus deposita o tempo para nós. Mas não só para nós. Toda a eternidade, em todos os mundos, tem esse crédito a benefício de cada um de nós. Contudo, o tempo e este crédito só vai existir substancialmente se ele for aproveitado. Se ele for largado para lá, ele não se converte naquele que é o potencial que ele carrega em si, que nós também carregamos dentro de nós. Então, a gente sempre dá desculpa para a gente mesmo. O povinho que somos nós todos, que adoramos uma desculpa. Sempre tem que ter alguém culpado. Sempre tem alguém que fez a arte, por isso que eu fiz daquele jeito, porque aquele um fez aquilo, né? A gente é muito campeão de fazer isso. E a gente repete incessantemente que é necessário contar com o tempo, esperar o tempo. Mas o tempo sozinho, ao invés de fazer o bem que nós não fizemos, o tempo não faz aquilo que a gente não fez, não faz aquilo que a gente não deu a nossa parcela para que ele pudesse fazer e agir. Então, ao invés do tempo fazer o bem que nós não fazemos, como que o tempo parece que deteriora, corrói, de modo providencial, tudo que está feito. E essa palavra aqui, providencial, é muito interessante, porque há leis divinas, há leis naturais, e uma delas é a lei da destruição. Ou seja, se aquilo que está ali e não tiver um certo cuidado,
uma das possibilidades da interpretação é, se a gente não faz a parte que nos compete em benefício do correr do tempo, o próprio tempo cria condições daquilo se mostrar improdutivo, daquilo se mostrar perdido, entre aspas, de tal forma que o próprio tempo nos chama a responsabilidade de continuar o serviço que nos compete fazer e que a gente largou para trás. Quantos de nós, em cada uma das nossas encarnações, e a gente não tem acesso a essa informação enquanto a gente está encarnado, e muitas vezes nem quando a gente desencarna a gente acessa todo o nosso histórico, quantas vezes nessa encarnação, de repente eu estou ressarcindo, né? Eu estou voltando lá, catando com as minhas próprias mãos algo que eu abandonei, quem sabe há milhares de anos lá atrás. E só agora a bondade de Deus permitiu e permite que eu tenha amadurecido, tenha criado condições internas dentro de mim para ir lá e lidar com aquela questão, não é? E aí o André dá um exemplo. Vejamos o medicamento sem uso ou a casa que está fechada, desabitada, né? Que nós largamos lá sem nenhuma consideração, o remédio, a casa e as coisas. Nós largamos lá à disposição do tempo, né? O tempo vai fazer, o tempo vai resolver. Bom, o que era remédio pode se transfigurar em um veneno, pode estragar, pode mudar quimicamente a sua composição lá dentro. E o que representava uma casa, um refúgio, pode se transformar em ruína. André diz assim: não nos iludamos, pois, sobre o tempo. Vamos empregar o tempo, vamos utilizar este benefício, este recurso, esse tesouro que Deus nos oferece como acréscimo de misericórdia durante a nossa encarnação. Vamos usar agindo, aprendendo, servindo, aprimorando e muito claramente melhorando a nós mesmos, para que possamos melhorar a paisagem espiritual à nossa volta e a paisagem material, porque ainda habitamos na materialidade, né? Em qualquer lugar onde a gente esteja, encarnado ou desencarnado, vamos aproveitar o tempo que nos é ofertado, né? Tempo é tesouro divino em nossas mãos. Contudo, somente vale se lhe damos valor. O que o André Luiz vem explicar para nós? Ele vem mostrar para nós uma outra face para que a gente possa aproveitar o tempo que nós temos em benefício da rede na qual nós estamos inseridos. Mas como é que nós podemos dar valor ao tempo individualmente? Eu corro tanto, eu levanto de manhã, eu não paro um segundo. Eu faço, eu isso, eu aquilo, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Eu não tenho tempo. O tempo é curto, o tempo está voando, o tempo está correndo. Como que individualmente eu posso lidar para aproveitar este tempo? Uma das formas é treinando a nossa atenção. A gente pode aprender a utilizar melhor este tempo que nós temos, direcionando, colocando a nossa atenção para o momento da realização. Quando que é o momento da realização? Quando que a gente realiza? No passado? Não, nós já realizamos no passado. No futuro? Não,
nós vamos ainda realizar. Qual é o único momento da realização? É esse segundo aqui, é esse instante aqui, é esse momento aqui, esse tiquinho aqui de tempo, é o único tempo possível que eu posso realizar. Então, para eu aprender a aproveitar este recurso divino à minha disposição, eu posso, então, direcionar a minha atenção para este momento, que é o único no qual eu posso fazer alguma coisa. Esse momento não vai estar no passado, porque no passado eu já fiz, e eu não consigo consertar. Ainda que eu queira, eu posso dizer, me perdoa, me desculpa, mas eu não posso voltar lá e fazer a correção. No futuro também não dá, eu não tenho essa possibilidade de me transportar lá e fazer tudo o que eu achava que devia fazer. Embora meu pensamento adore ir para o passado ou ir para o futuro, que é uma coisa terrível. Adora, adora. Foge do agora e vai com uma presteza para o passado e lamenta, e lamenta, e lamenta, e lamenta. Ou vai com uma presteza para o futuro e faz, e projeta, e projeta, e projeta, e projeta. E fica aqui, parado nesse momento, neste momento de realização, eu não faço nada, porque eu estou lá ou estou cá, né? Bom, então, estar atento a este momento da realização é a única coisa que me permite uma escolha lúcida, consciente, uma escolha com atenção. Tá? E como é que eu fico no agora? Pô, coisa difícil ficar no agora. Eu estou aqui, daí a pouco minha cabeça já foi para lá. Apareceu um pensamento e eu, catipuft, galopei em cima do pensamento, montei nele e fui. Onde ele foi, eu fui. Parece que ele manda em mim. Quem manda em mim? É o pensamento que manda em mim ou sou eu que mando no meu pensamento? Mas a gente adora fazer de conta que quem manda é ele. No pensamento a gente dialoga, a gente cria todas as realidades. A gente já fez, tudinho, está prontinho, no pensamento. Né? Mas na ação ali, no momento da realização, eu não consigo, porque uma das leis da física fala que a gente ocupa dois lugares no espaço, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se eu estou pensando no passado, todas as minhas atenções, eu não estou no presente. E se eu estou lá no futuro, eu também não estou fazendo nada agora, porque eu só estou lá. No máximo, eu estou no piloto automático. No máximo, eu estou no piloto automático, que é um benefício da nossa humanidade, o piloto automático, mas ele nos tira a consciência, ele nos tira a atenção. Quem de nós aqui, eu já fiz isso inúmeras vezes, saio da minha casa, quando eu falo, mas o que eu estou fazendo nesse caminho? Não era para cá que eu tinha que ter vindo, eu tinha que ter ido virado lá embaixo, ido para outro lugar. Eu estou no automático, só meu corpo está ali com aquilo que ele aprendeu, a habilidade de dirigir e sei lá eu o quê. Porque eu, concretamente, não estou ali, só está meu corpo, fazendo o automatismo que lhe é próprio, não é? Então, como eu faço para ficar no agora e estar atenta ao tempo, ao tesouro que eu tenho disponibilizado para mim? Eu posso prestar atenção no meu corpo, que é a minha materialidade. No meu corpo, naquilo que está temporariamente envolvendo o meu espírito. Eu posso ficar atenta no meu corpo. Como que eu fico atenta no meu corpo? Dói? Eu estou mal sentada, me incomoda, eu não posso botar o pé no chão por causa disso, eu não posso... Como é que eu vou ficar atenta no meu corpo? Você pode prestar atenção na sua respiração. Por exemplo, pode prestar atenção na pulsação do seu coração. Pode. Fica, permanece. Que nem a gente fala para o cachorro, junto. Né? A gente fala para o jumentinho, como dizia São Francisco, né? Fica,
Fica aqui, Maria Tereza, fica com o seu corpo, prestando atenção na sua respiração. Se vocês quiserem, se nós quisermos, podemos talvez fazer um exercício de prestar atenção na respiração. Concentra a atenção na respiração. O ar que entra pelo nariz e o ar que sai pelo nariz. Mesmo quem respira pela boca, o ar que entra e o ar que sai. Quando a gente faz isso, ainda que seja numa fração de segundo, a gente está treinando ficar no agora. Ficar no momento presente. Ah, mas quando eu faço isso, o meu pensamento vai embora. Sim, o seu pensamento vai embora, porque é isso que ele mais gosta de fazer. Ele adora passear. Gentilmente, você agradeça ao seu pensamento. Você fala assim para ele: ah, você me lembrou que eu tenho que ir lá pôr comida para o cachorro? Né? Obrigada, mas agora eu estou aqui. Depois eu vou. Obrigada, pensamento. E volta para o seu corpo e para aquilo que você está fazendo. É um treino. O que é a nossa encarnação se não é treino? É treino. A gente veio aqui para treinar, para aprender, para treinar. Por que não treinar, usar o recurso divino à nossa disposição, que é o tempo? Então, é um treino que nós fazemos. Então, o André Luiz diz assim para nós: o ritmo do tempo é disposto de tal modo pela sabedoria do universo que basta alguma reflexão superficial para nós entendermos a quantidade de oportunidades que surgem, múltiplas e diferenciadas entre si, oferecendo para nós a possibilidade da gente realizar alguma coisa. Então, se eu treino ficar comigo, atenta no que está acontecendo comigo, eu abro um espaço, eu treino para abrir um pequeno espaço dentro da minha mania, do meu vício de fazer, sem pensar, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Eu abro a possibilidade de eu fazer escolhas, que é um outro recurso à nossa disposição durante a encarnação. Abro a possibilidade de fazer escolhas conscientes, pensadas, sentidas. Eu abro a possibilidade de agir e não mais reagir. Porque quando eu reajo, eu não abro espaço para pensar. Primeiro eu dei a resposta e depois eu vou me arrepender. Porque eu estava com tanta pressa, eu tenho tanta pressa. Parece o coelho da Alice no País das Maravilhas. Então, essa lição de hoje, absolutamente amorosa, vem nos dizer que temos à nossa disposição esse grande recurso para aproveitarmos o tempo disponível da nossa experiência terrena nessa encarnação. Vamos fazer o máximo que pudermos escolhas conscientes pela minha própria cabeça. E assim, foi o que eu compreendi da lição de hoje, que me fez muito bem e que eu compartilho com todos. Muito obrigada.